Boa noite, boa noite. Boa noite, o pessoal no Instagram também. Hoje quase que não entra, o Facebook mudou aqui o cara dele aqui. Eu fiquei meio procurando saber o que tinha que fazer, o que não tinha, mas estamos ao vivo agora, mais uma vez, Luz da Esperança Virtual. Então sejam todos bem-vindos, pessoal que está acessando aqui. Legal, mano, sai até o Facebook mudou, demorou um pouquinho porque eu estava aqui apanhando do Facebook para poder sair a transmissão, né? Ele mudou, ele botou um jeito diferente aqui, teve uma atualização no Face, então por isso que quase que não entra. Eu apanhei um pouco aqui para poder colocar, para poder tentar colocar. Tava sem conexão? É bom que agora tá conectado. Diz que a internet tá oscilando em vários lugares, né? Muita gente usando, né? Mas o importante é que estamos aqui novamente em mais uma live, né, em mais uma transmissão ao vivo do nosso Evangelho, da palestra. Hoje a palestra é o maior mandamento, né, um mandamento que talvez a gente tenha que lembrar deles. É o primeiro item, na verdade, o primeiro item do capítulo 11 do Evangelho, certo? Então vamos... Facebook ainda estou aqui com receio, mas tá saindo, no Facebook tá saindo. Todo mundo o pessoal tá ouvindo bem? O pessoal do Facebook também tá ouvindo? Tá, aqui tá dizendo que tá ao vivo, o Facebook tá ao vivo. O Instagram já sei que tá, o pessoal já tá interagindo, mas no Facebook eu tô ainda com uma dúvida, se tá ou se não tá. Tá aparecendo aqui umas coisas diferentes, mas enfim. O importante é que, pronto, o pessoal no Instagram deu um ok. Então vamos começar, tá bom? A mensagem de hoje, ele é uma mensagem, um poema da Irene S. Pinto, que está no livro Mais Vida, psicografia do Chico Xavier, tá certo? Então é uma psicografia da Irene, uma psicografia do Chico, uma poesia da Irene. Apareceu uma cor diferente aqui no Facebook agora, que eu não sei o que é. E agora, será que tá dando certo? Ah, tá aqui. Ah, tá ok, Vitor. Muito obrigado, Vitor. Vitor disse que tá ok. Pronto, então agora eu vou continuar, porque realmente está bem diferente aqui hoje o negócio do Face. Então vamos fazer a mensagem. Obrigado, Vitor. Vitor aqui no Facebook. O título da poesia, o título da mensagem chama Amor. O título é Amor. Diz assim: o amor é a lei de Deus em toda parte. Repara acima o sol que se derrama, em torrentes de luz a sustentar-te, tanto quanto apacenta o verme a lama. Desce os teus olhos sobre a gleba imensa e encontrarás cantando humilde e boa a fonte que se dá sem recompensa, por sorriso da terra que abençoa. A árvore, além, é a compaixão perfeita, sem queixar-se da luta que a consome, oferecendo a flor com que te enfeita e dando o fruto que te atende à fome. Escuta ao pé do berço a melodia do sonho maternal que afaga a vela e segue a rota plena de alegria da caridade generosa e bela. Tudo é bondade pura no caminho, tudo vibra no anseio de ajudar. A montanha, a floresta, o campo, o ninho, o vale, o vento, a escola, o templo e o lar. Em tudo, o amor sublime anda disperso, da estrela excelsa à larva sobre o chão. O amor é mão de Deus sobre o universo, construindo a grandeza e a perfeição. Assim, pois, serve e crê, marchando à frente, arrimando-te à fé que não descai, e guardarás o coração contente na harmonia da lei do nosso Pai. É o amor. O amor é a lei de Deus regindo a tudo no universo, a perfeição do universo. O sol que nasce para bons e ruins. O sol que brilha igual para ricos, pobres, para todos os povos, sem distinção. O sol é o símbolo que mais nos dá noção da ideia de nosso Senhor Jesus, das bênçãos de Deus sobre nós, que ele irradia para todos os lugares, para onde estivermos olhando, para onde estivermos, a gente consegue sentir o sol. Então vamos fazer a nossa prece, né? Até fizemos um teste
para ver se a gente conseguia chamar alguém para fazer a prece, mas a internet hoje está oscilando aqui em Parnaíba. Mas vai dar certo, vamos fazer nós mesmo então. Então vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecer a nossa Mãe Santíssima e toda a espiritualidade que nos protege e abençoa. Muita luz, Senhor. E que essa luz que adentra os nossos corações nos fortaleça, nos traga paz, tranquilidade, o bom ânimo que tu tanto pregaste, Senhor. Que nesse momento ele possa adentrar a nossa casa, contagiando aqueles que nos cercam, estando conosco ou um pouco mais distantes. Que Deus seja louvado e que sigamos firmes, fazendo na terra a vontade do Senhor. Que assim seja, meus irmãos. Então vamos lá, vamos para a nossa palestra de hoje, né? Que na verdade é um bate-papo. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai interagir, o pessoal do Facebook pode mandar mensagem, o pessoal do Instagram também, se quiser, manda mensagem. E assim, a gente vai lembrar uma passagem de Jesus bem interessante, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, que diz assim: os fariseus, ouvindo falar que ele calara dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, na verdade, Jesus fala que são dois, mas na verdade é apenas um, né? É o amar incondicionalmente a Deus e a todas as suas criaturas. Amar a Ele, amar quem Ele traz para conviver conosco, amar a natureza, amar todas as coisas. Então vamos pensar. Se nós devemos amar todas as coisas, é imprescindível que a gente busque exercitar esse amor. Não é algo que ele estala o dedo, agora eu estou amando todo mundo. Não. É algo que é conquistado, que é exercitado. Por isso que Jesus fala, o maior mandamento é amar a Deus. O maior mandamento está em amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse é o maior mandamento. Mas, entendendo que nós teríamos dificuldades, entendendo que nós não conseguiríamos, talvez, interpretar isso da melhor forma, como no Antigo Testamento as pessoas faziam. Como é que acontecia no Antigo Testamento? As pessoas entendiam que amar a Deus era fazer a vontade dele, digamos assim, na marra em relação aos outros. Se a gente parar para pensar, por exemplo, lembrar de Elias lá com os adoradores do deus Baal, que ao final ele impôs a fé em Deus, lógico, ele provou a existência do Deus único, ele provou o ponto de vista dele, ele provou, inclusive, né, de forma bem factível, o poder de Deus. Porém, ele não entendeu a importância do perdoar, do ajudar, do auxiliar. E aí ele então manda degolar todo mundo, que não era da mesma ideia que ele. E aí que está interessante. Quando a gente pensa que o maior mandamento não é amar a Deus, quando a gente pensa que o maior mandamento, quando a gente não entende que o maior mandamento é amar a Deus, a gente começa a interpretar que o maior mandamento é amar a Deus no meu templo, ou amar a Deus do meu jeito e igual do que os outros estão comigo. E esse que está o equívoco. Amar a Deus é amar a Deus, incondicionalmente, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Como Jesus já previa e já sabia que nós teríamos dificuldades, porque a gente é muito bairrista. Eu não sei se todo mundo sabe o que é esse termo,
né? Se alguém não souber, não ouviu falar desse termo. O que é ser bairrista? É o famoso, eu chamo só para os que estão próximos a mim. Quem concorda comigo, quem é do meu time, tá aqui comigo, beleza, tamo junto. O resto é o resto. Eu não tô nem aí para o que os outros estão, para os que não pensam como eu. E muitas vezes o contrário. Eu até combato os que pensam diferente de mim. E é exatamente essa uma das dificuldades que a gente está tendo hoje nessa passagem que todos nós, todos, independente de situação, todos estamos passando pela mesma situação, independente de condição social e de qualquer coisa. É claro que alguns têm umas dificuldades, outros têm outras dificuldades, certo? Então, é essa mudança que o mundo está tendo que perceber, que não adianta o tanto dinheiro que tu tem na conta, que se tu não se cuidar e tal, vai ter problema. Não adianta, se você acredita em religião A, B, C ou D, se você não seguir com firme, vai ter problema, né? A Gisele está dizendo aqui que ajudar só aos meus não é caridade, é só conveniência. É mais ou menos isso mesmo, né? Não significa que a gente não tem que ajudar os próximos mais próximos. Temos. Na verdade, o exercício começa por eles. Mas, principalmente, a gente tem que entender que o próximo é o próximo. Jesus não condicionou quem é o próximo. Jesus não falou, amarás ao teu próximo que está na mesma religião que você. Inclusive, o termo religião não é citado em nenhum momento por Jesus. Amarás ao teu próximo que mora contigo. Amarás ao teu próximo que é da mesma seita que você. Amarás ao teu próximo que é da mesma linha. Por exemplo, tinha as divisões das, vamos dizer assim, para poder entender, vamos dizer que fossem as tribos, né? Porque, na verdade, o povo hebreu começou das 12 tribos. E aí você tem a formação, num andado, a evolução, foram formando os fariseus, os saduceus, os publicanos, os samaritanos, né? E todos aqueles que faziam parte do povo hebreu na época de Jesus. Então você tinha, os fariseus só amavam os fariseus, os samaritanos só os samaritanos, embora os samaritanos às vezes nem amassem a eles mesmos, porque eles eram totalmente materialistas, né? Aí alguém vai e me pergunta, Dario, mas Jesus não falou que a caridade é aquele bom samaritano? Olha a perspicácia de Jesus. Jesus, quando vai contar uma história, quando ele fala da situação do homem que foi pego por ladrões, foi machucado, estava ferido, e ele fala que um fariseu passa, um sacerdote passa, fulano passa e ninguém ajuda, e um samaritano vem ajudar. Por que Jesus usa especificamente um samaritano para dar o maior exemplo de amor e de caridade, de amor ao próximo? Estou todo torto aqui. De amor ao próximo que existe. Porque exatamente o povo samaritano na época eram os mais renitentes à prática do amor. Então, e principalmente a Deus, né? Alguns historiadores dizem que os samaritanos do povo hebreu era o que renegava a Deus. Eles não acreditavam em Deus. Então, Jesus, sabiamente, como tudo que Jesus faz, com a sua perfeição de sabedoria, ele coloca o símbolo do samaritano como aquele cara que nem em Deus acredita, mas é capaz de ajudar o próximo, é capaz de amar o próximo, é capaz de auxiliar o próximo. E aí ele pergunta para o sumo sacerdote que fez a questionamento a ele, qual deles realmente exercitou o amor ao próximo, ajudou o outro? Ah, Senhor, foi o samaritano. Independente do rótulo que se use. E isso é o fundamental. E hoje o que a gente vê? A gente vê nas internets, nas redes sociais, um degladiamento que eu não sei nem de que é. Porque dizer que é um degladiamento de ideias, não. De ideias não é. É um degladiamento de convicções? Talvez, né? Eu sei que é algo que não tem o menor fundamento, né? É igual quando a gente vê, por exemplo, um irmão da igreja evangélica, um irmão protestante, discutindo com um católico. Pessoal, uma vez eu já cheguei para... Tinha dois amigos meus, um protestante, um da igreja evangélica, né, um protestante, e um católico. E estava uma discussão ferrenha. Eu falei assim, pessoal, qual o maior mandamento?
Amar ao próximo. E Jesus falou quem era amar ao próximo? Você ouviu esse mandamento? Você é protestante? Você ouviu? Ouvi, amar ao próximo. Você é católico? Ouvi? Ouvi, amar ao próximo. Então vocês estão esquecendo do básico. Não tem o que discutir. Nós podemos pensar de formas diferentes em vários pontos, mas no básico a gente é igual, pessoal. É amar ao próximo. Independente de qualquer coisa. Certo? Independente do que é. O pessoal está dizendo aqui, é só a percepção, interpretação de cada um. E a falta de respeito não permite que haja tolerância. Na verdade, a falta de tolerância é que não permite que haja o respeito. Porque o respeito, a tolerância, ela vem primeiro. Certo? Porque eu posso respeitar alguma coisa sem tolerar? Não tem jeito. Certo? Eu tolero para respeitar. Porque a partir do momento que eu tolero, eu busco conhecimento sobre aquilo, então eu começo a ter respeito sobre aquilo, né? Interessante isso. Às vezes a gente quer respeitar sem tolerar, por isso que a gente não consegue, né? Nós não conseguimos respeitar aquilo que nós não toleramos. Então, se a gente não tolera, a gente nem suporta ver, então eu não vou conseguir respeitar. Então a tolerância é o primeiro passo. Por isso que, mais uma vez, a gente fala, Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus. Esse é o maior, de todo o teu amor, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas o segundo é similar ao primeiro. Amar ao próximo é similar a amar a Deus. E mais do que isso, amar a si mesmo. Buscar o que se sente. Buscar aquilo em si. E olha que interessante. Nesse contexto, a gente acaba colocando deficiências humanas em Deus. Porque vamos lá. Deus, lá no livro da Gênesis, nós aprendemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ok. Nós temos a essência de Deus em nós, mas nós não representamos a imagem de Deus, nós não representamos a figura paternal ainda. Por quê? Porque temos imperfeições. E Deus é perfeito. Jesus disse, perfeito, seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede perfeitos. Inclusive é o capítulo 17 do Evangelho. Tá bom? Essa perfeição a gente acaba invertendo, né? A gente acaba colocando a imperfeição humana em Deus. Isso é histórico, pessoal, isso é cultural. Isso é algo que a gente está tendo que mudar aos poucos. E já passaram milênios, nós já evoluímos muito, mas a gente tem que mudar. Dentro do próprio movimento espírita, a gente vê pessoas achando que algumas, por exemplo, tem gente que acha, eu ouvi uma pessoa falando, né? Uma mensagem dizendo que essa doença é um castigo, uma punição de Deus. Pessoal, isso não existe. Não existe castigo. Deus está com raiva. Pessoal, raiva é um sentimento inferior. Na verdade, nem sentimento, é um instinto, sei lá. É algo animalizado. Deus é perfeito, Deus não sente raiva. Deus não... Pessoal, se a gente parar para pensar, nem Deus perdoa. Porque só precisa perdoar quem se ofende. Deus não se ofende com a gente, Ele nos conhece. Ele sabe o que a gente é capaz, ele sabe do que a gente tem dificuldade, ele sabe os defeitos que a gente tem. E ele se utiliza da providência divina, ele se utiliza de ferramentas que coloca no mundo para nos melhorar, para nos dar um alerta. Ó, meu amigo, presta atenção, isso bem aqui. Isso não é castigo, isso é alerta, isso é orientação. Se você chega para um aluno que está com dificuldade num determinado assunto e que você coloca mais exercício para ele, mais explicação, ele pode até achar que isso é um castigo, mas você está orientando, você está querendo corrigir algo que está com problema. Isso é fundamental. O pessoal dizendo, estou trabalhando todo dia a tolerância para respeitar. É isso mesmo. O primeiro passo é a tolerância, né? Porque às vezes a gente não consegue amar. Nós não conseguimos amar. Pessoal, nós vamos passar essa encarnação e vão ter pessoas que nós não vamos conseguir amar. É fato. Tem pessoas que você vai olhar para a cara, você engole seco. Vai acontecer. A gente não pode se punir por isso. Agora, a gente não pode também se acomodar com isso. Tente pelo menos tolerar. Tente pelo menos respeitar. E se essa pessoa está fazendo mal, reze por ela. Isso é praticar o amor também. Se você não consegue fazer nada por alguém, reze por ela, você está fazendo muito.
você está fazendo uma diferença enorme na vida dessa pessoa. Enorme. Então, a gente muda, a gente interpreta, a gente coloca defeitos humanos em Deus. Não é à toa que na antiguidade a gente tinha o Deus da guerra, o Deus do não sei o que, do ódio, o Deus do submundo. Tanto que era vários deuses, porque a gente queria colocar um sentimento em cada um. Embora tivesse o Deus do amor também, mas tinha da guerra. Né? Fora os semideuses, né? E quando a gente entende que Deus é um só, a gente acaba também entendendo que Deus também pune, que castiga. Tanto que, antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Pegue o Antigo Testamento inteiro. Estude ele, leia ele. Só por curiosidade, aproveita aí esse espaço livre, entre aspas, porque muita gente acha que está em quarentena não está fazendo nada. Não é assim. A gente tem que se organizar. Pelo contrário, é bom que se tenha coisa para fazer, que você coloque uma rotina. Isso ajuda. Que você tenha horários definidos. Tal hora, acordar, café, se eu vou limpar a casa, limpo. Se eu vou fazer tal coisa, se eu vou ler alguma coisa, se eu vou estudar alguma coisa, se eu vou trabalhar. Tem gente que está conseguindo trabalhar em casa, né? Tem gente que tem que sair para trabalhar, porque trabalha na saúde, porque, enfim, na segurança pública. Então, colocar uma rotina, isso ajuda. E aí a gente tem mania de colocar imperfeições humanas em Deus. E aí o que a gente faz? A gente escutou uma. Se você já escutou isso, você coloca aí no comentário aí, ó, já escutei desse mesmo jeito. O que a gente aprende quando a gente é mais novo, ou então quando, enfim, a gente diz assim, olha, não faça ao próximo o que você não gostaria que fizessem a você. É assim que a gente aprende, né? Aí eu pergunto, tá certo, pessoal, isso? Não fazer aos outros o que eu não gostaria que fizessem a mim. Será que tá certo? Não fazer aos outros o que eu não gostaria que fizessem a mim. Está certo ou não? Pessoal, isso está parcialmente correto. Por que é parcialmente correto? Porque, na verdade, se eu não faço ao próximo... Até hoje, escutei isso até hoje, né? Não se faz aquilo que não quer que faça a você, né? Que faça a ela, beleza. Só que se você não fizer nada, você está cumprindo com isso. Tem gente que discute isso desde sempre, né? Se você não faz nada, você está cumprindo. Você não está fazendo nada, mas você não está fazendo aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Você está cumprindo com isso. Só que esse não é o mandamento de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, isso aqui é bom a gente lembrar dele. Capítulo 7, versículo 12 de Mateus. Jesus diz assim, fazeis aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, não é não fazer o que eu não quero, não, é fazer o que eu quero. Porque a partir do momento que eu tenho que fazer ao próximo o que eu gostaria que fizessem para mim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar em casa. Ah, Senhor, o que foi que aconteceu? Eu estou passando por tanta dificuldade. Não faço mal a ninguém, mas faz o bem? Não fazer mal não basta, deve-se fazer o bem. Porque vamos pensar, se você planta abacaxi, você colhe abacaxi. Se você planta melancia, você colhe melancia. Não tem jeito de você plantar uma coisa e colher outra. Não vai acontecer. Se eu não planto nada, eu não colho nada. E se eu não colho nada, eu passo fome. Eu passo por dificuldades. Se eu preciso do plantio para me alimentar, se eu não planto nada, eu não vou colher nada. E se eu não vou colher nada, eu vou ter dificuldades. Eu vou passar fome. Então, o que é melhor? Não plantar nada ou plantar alguma coisa? Plantar alguma coisa. E se eu quero plantar alguma coisa, eu vou plantar uma coisa que não me agrade? Não, vou plantar uma coisa que eu quero para mim. Eu vou plantar algo que sirva para mim. Eu vou plantar algo que vá me trazer o bem. E aí uma frase que a gente sempre repete, que é uma frase de Santo Agostinho. Ele diz assim, fazer o bem ao próximo faz tão bem para a gente que a gente devia fazer até por egoísmo. Mesmo que fosse por egoísmo, faça o bem. Mesmo que fosse por egoísmo, faça a caridade. Mas uma caridade não de tirar do bolso e entregar para o outro. Uma caridade não de simplesmente, eu estou pegando aqui algo, estou doando. Não,
uma caridade de sentimento. Sentimento. Aquele sentimento que, se você não tiver, você pode atirar seu corpo ao fogo para servir de alimento ao próximo. Mas se não tiver esse sentimento de dedicação, de devoção, de nada me adianta. Não é assim que Paulo de Tarso ensinou? De nada me adianta. É aquela caridade que faz a gente até tolerar quem a gente não suporta. Isso é caridade. Porque quando você começar a tolerar, mesmo aquelas pessoas que você hoje diz que não suporta, porque aí vai começar a suportar, né? Vai começar a tolerar, e é um exercício mesmo, é normal isso. Você vai entender que vai chegar um dia que essa tolerância vai passar por um costume, por algo comum. Você vai se acostumar, certo? Você começa tolerando, depois passa a se acostumar com aquilo, e depois você passa a cuidar. Lógico que se alguém não gosta de você, você não vai cuidar do mesmo jeito de que alguém que gosta, mesmo porque senão seria hipocrisia. A pessoa não te suporta, tu tá lá abraçando, beijando, falando alguma coisa, não vai acontecer. Mas você vai conseguir ajudar essa pessoa e você vai se sentir bem com isso. Sério, vai mesmo, vai se sentir muito bem. E sempre que você lembrar, você não vai lembrar, a não ser que você esteja com rancor, aí não tolera. Você está ajudando para jogar na cara, aí não é tolerância, não é nem perdão. Mas se você ajuda e não fala nada, fica só para você, e aquele sentimento de melhoria, aquele sentimento de buscar o que é bom, ficar dentro de você, isso é fantástico, pessoal. Isso renova qualquer criatura. Isso faz com que qualquer um de nós consiga alcançar o sentimento sublime que Jesus ensinou, de amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Isso é o fundamental. Isso é o essencial. Esse exercício do amor e da fraternidade. É aquilo que Joana de Ângeles falou para o soldado que foi atirar nela. Que foi que esse Jesus Cristo te ensinou? E o soldado botou fogo nela, né? Ela foi queimada, sacrificada, queimando. E aí ela fala assim, ele me ensinou a te amar. Estão fazendo pergunta aqui, mas como ajudar uma pessoa que não gosta da gente? Boa pergunta, né? Como ajudar uma pessoa que não gosta da gente? Primeira coisa, reza por ela. Como falei, se você não consegue fazer nada, uma reza. Luiz Sérgio, tem umas obras do Luiz Sérgio muito legal. Tem uma que eu gosto muito, mas eu gosto de todas as que eu li até agora, nenhuma eu não gostei. Mas tem uma que eu gosto muito, que chama-se Chama Eterna, né? No Chama Eterna, ele explica sobre coisas do Antigo Testamento, é muito legal. E em outras obras também é muito bom, mas tem uma que ele diz assim, que canja de galinha e oração a gente não deve negar para ninguém, e mal nenhum faz. Canja de galinha e oração não tem contraindicação, pode mandar de monte. Então, se a pessoa não gosta da gente, reza por ela, auxilia ela mentalmente. E vai acontecer uma oportunidade de você auxiliar mais diretamente, auxilie, mas de preferência o mais silenciosamente possível. Porque às vezes quando a pessoa não gosta da gente, qualquer coisa que você fale, a pessoa vai interpretar como se você estivesse jogando na cara, como se você estivesse insinuando uma coisa que não é. Você só quer ajudar. Se realmente você só quiser ajudar, né? Por isso, quanto mais silencioso for a ajuda, melhor, né? Quanto mais discreta for essa ajuda, melhor. Mas, enquanto isso se não der para ser de forma direta, você pelo menos vai ajudar em prece, em oração, que é uma ajuda enorme, certo, pessoal? E, para finalizar, eu tenho aqui separei aqui uma frase, tá no mesmo item, só que lá no item 4, ele diz assim, ó, até marquei. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade e da lei divina, da lei de Deus, o maior mandamento de Deus. E aí tem uma pergunta que eu vou deixar para vocês pensarem. Com que direito se exigirá de seus semelhantes melhores procedimentos, indulgência, benevolência e devotamento, se por sua vez você não agir assim para com eles?
Como é que a gente cobra tanto dos outros e a gente mesmo não faz? Será que a gente consegue? E aí, um exemplo clássico, uma história clássica que tem de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, uma vez, foi para uma reunião, já a instituição dela já estava bem grande, e nessa reunião, Madre Teresa vê umas garrafinhas com água mineral para as pessoas da reunião. E era uma reunião com muitas pessoas, né? E aí ela chegou para uma garrafinha, ela pegou a garrafinha e falou assim: essa garrafinha aqui custa quanto? Vamos pegar os preços de hoje, né? A gente não vai saber na época e nem muito mais lá em Calcutá. Mas assim, essa garrafinha custa quanto? Ah, ela custa R$ 5. Ela botou a garrafinha, a partir de hoje não tem mais reunião, não tem mais isso. Com R$ 5 eu consigo dar leite para várias crianças. Com R$ 5 eu consigo alimentar, dar arroz, dar alguma coisa para famílias. Olha o tanto de garrafinha que tem aqui. E foi embora. A mesma Madre Teresa que foi quando perguntada: Madre, essa tua obra é enorme. Ela: não, meu filho, essa obra é uma gota no oceano. É uma gota no oceano. Tem muita gente precisando de ajuda no mundo inteiro. Mas eu tenho a consciência que sem essa gota, o oceano é menor. O oceano ficaria menor. Então, ao mesmo tempo que ela sabe que o que ela fazia às vezes era pequeno, e não era, foi realmente um trabalho fantástico, mesmo que ela sabia que aquilo, mas ela sabia que aquilo também era importante, que tinha o seu grau de importância, que não podia abandonar. E sempre quando a gente lembra disso, a gente lembra do Luz da Esperança, né? Se a obra de Madre Teresa era uma gota no oceano, a nossa não é nem um coacervado, não é nem um plâncton, né? No meio dessa gota. Mas sem esse micro-organismo dentro dessa gota, tanto a gota seria menor como o oceano também. Então que a gente possa dar a nossa gota, fazer a nossa gota, melhorar o mundo, melhorando a nós mesmos. Porque ninguém consegue ser feliz se não fizer os outros felizes. Deus abençoe, meus irmãos, a vocês, que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos nos manter firmes, lutando hoje e sempre, tá bom? E é isso. E da mesma maneira que fizemos ontem, hoje vamos fazer o passe à distância. O passe, para quem não sabe, é uma transmissão de energia ensinada por Jesus aos apóstolos. Jesus chegava e dizia assim, ó, né, estendei vossa mão sobre os enfermos e todos aqueles que quereis auxiliar, e a minha energia passará por vocês até eles. Então, são intermédios de Deus, né? Nós somos intermediários de Deus. Então, vamos fazer o passe à distância. Quem quiser participar do passe, é só ficar ligado aí. Mesmo que você não esteja vendo ao vivo, você vai receber a energia que vem do Senhor, né? Só se concentrar, sentir aquele calor no coração que você vai receber agora, tá bom? Que eles quiserem fechar os olhos para a nossa prece, para o nosso passe, que a gente possa seguir firme. Lembrando que quem está no tratamento espiritual está acompanhando as lives, continua o tratamento, são pelo menos 3 semanas. No final do mês tem a cirurgia espiritual, se alguém quiser participar também, é tudo gratuito, é só colocar o nome, mandar para nós o nome e o endereço, tá bom? Lembrando que é tudo gratuito, certinho? Então vamos lá, fazer o nosso passe, a nossa prece, dessa transmissão de energia à distância. Então vamos sentir nesse momento a energia do Cristo, relaxando onde estivermos, se estivermos sentados na cadeira, numa rede, na nossa cama, onde estivermos. Vamos relaxar, respirar profundo e tranquilamente e imaginar um banho de energia, como uma luz de amor em forma de cachoeira caindo sobre nós, retirando angústias e aflições, nos trazendo a paz de Deus ao coração. Respirando mais uma vez profundo e tranquilamente, vamos sentir o aroma da energia do Senhor, nos trazendo paz e tranquilidade. Essa tranquilidade que agora se converte numa energia de amor e de muito calor, um calor amigo, um calor fraternal. Vamos imaginar Jesus conosco, a nos abraçar, e sentindo desse abraço a sua energia,
a nos afagar, nos dar o bom ânimo, nos trazendo a força e a coragem para seguirmos em frente. Jesus diz a todos nós: tende bom ânimo. Mantenham a felicidade, mesmo que às vezes venha tristeza, mesmo que às vezes venham dores e aflições, mas a alegria e a felicidade devem sempre prevalecer. Sejam felizes, pois a luz do amor adentrou nos vossos corações hoje e sempre. Que Deus seja louvado, meus irmãos, e que a paz na terra reine diante de todos os homens. Graças a Deus, meus amigos. Graças a Deus. Mais uma última mensagem aqui, que os individualismos narcisistas e as vaidades sejam repensadas. É isso mesmo, a fraternidade deve ser expandida. É isso aí, pessoal. Essa talvez seja uma das grandes lições que a gente tenha que levar, e que o mundo renove-se, pois que é isso que está acontecendo. A gente não renovou pelo amor, estamos renovando pelas dificuldades, mas com certeza, como diz Paulo, é a boa luta. E se a gente se coloca para lutar a boa luta, ninguém perde, tá bom? Amanhã, 7h30, tratamento espiritual à distância. Então, amanhã já separa a garrafa com água, participa conosco. Amanhã às 7h30, Evangelho e Tratamento, tá certo? Evangelho e Tratamento, tanto no Instagram como no Facebook, tá bom? Deus seja louvado, meus irmãos. Tudo de bom, muita luz para vocês. Fique com Deus. Encerrando aqui, agora o Facebook tá chique, o negócio mudou aqui, vamos ver se deu certo. Tomara que tenha dado certo. De acordo com uma pessoa que mandou ok, deu joinha, tudo certo. Tudo de bom, pessoal. Fique com Deus. Aqui primeiro. Ah, tá. É uma mensagem do Facebook. Eu tô apanhando aqui. Vai dar certo. Até mais, pessoal. Tudo de bom.